Olá para você que acompanha o canal mapastral.net, eu sou Ana Rodrigues e agora nós vamos fazer previsões para 2017. Vamos conversar com quem tem o signo solar ou ascendente em Escorpião. Para você que tem o signo solar ou ascendente em Escorpião, o ano de 2017 ele traz muita movimentação no que diz respeito ao trabalho interior mesmo, né? Muitos aspectos e posicionamentos envolvendo o setor 12, que é um setor que lida muito com as coisas ocultas, o 8 também, né? Trazer à tona as inquietações, resolver as dificuldades interiores, ultrapassar as suas próprias barreiras, muito fortes, né? A questão de produtividade também muito alta. Mas uma coisa bem interessante é que o Marte, que é o regente de vocês, não estará retrógrado, não estará caminhando ao contrário da roda no ano de 2017, tá? Nós temos Vênus rege o setor de compromisso para vocês. Então, essa movimentação retrógrada de Vênus que vai acontecer no período de março a abril, ela é um período assim que não é muito favorável para compromissos, nem para a questão das finanças, também no sentido geral, né? Mas vamos olhar aqui ao longo do ano como os eventos astrológicos vão influenciar para vocês, escorpianos. Começamos o ano com energia em alta aqui, energia romântica rolando solta aqui para os escorpianos. A Vênus, no dia 3 de janeiro, entra no signo de Peixes. E a Vênus em Peixes fica exaltada, linda e bela, e Peixes corresponde à casa do amor de vocês, escorpianos. Bom, é uma energia bastante romântica, envolvente, apaixonada, dedicada, e é muito favorável para quem está em busca de um novo envolvimento amoroso, né? Mesmo para quem não está em busca, essa Vênus ela facilita a diversão, o entretenimento, a troca mais romantizada, um interesse pelos assuntos da poesia, das artes em um sentido geral, é uma energia artística bastante forte, tá? Muito legal. É cheia de movimentação já o início do ano aqui para os escorpianos. Depois a gente tem o ano de 2017 começa com o Mercúrio no movimento retrógrado. Ele entra no movimento retrógrado no dia 18 de dezembro de 2016 e no dia 8 de janeiro ele volta ao movimento direto no signo de Sagitário. É a casa do dinheiro de vocês, o Sagitário, né? Então, essa volta, esse retorno ao movimento direto facilita o fluxo do dinheiro entrando. Então, por exemplo, é um momento que pode ser favorável para a questão comercial, para compra e venda. Mercúrio não tem uma energia tensa, mas ele se move muito rápido. Então, passando aqui é rápido, uma energia rapidinha ali, uma influência rapidinha que vocês devem aproveitar porque ela é bacana. Desenrola também, se estiver aguardando para receber algum valor, ela desenrola aqui um pouquinho mais rápido, certo? Bom, e aí depois nós temos no final ali do mês de janeiro, Marte, que rege um signo de vocês, ingressando em Áries. Ele também rege Áries, né? Então, esse posicionamento do Marte aqui envolve o setor 6, que é o setor da produtividade diária, do cotidiano, de serviços, mas também é uma área que envolve os assuntos da saúde, e da saúde não, né? Das doenças. A saúde é na casa 1. Mas o interessante é que quando Marte ingressar em Áries nesse setor, a vitalidade dá um pique, assim, né? Então vocês podem perceber uma alta da energia e da motivação bem forte. Como essa casa é uma casa que envolve produtividade, é o momento mesmo para vocês, quem tem que resolver, que fazer alguma coisa que exija força, por exemplo, quem frequenta academia, quem trabalha com esportes ou com tudo que necessita energia física, flui muito bem nesse período, tá? E mesmo para quem não trabalha, mas precisa de muita vitalidade, tem muitas atividades, o pique também fica bem ligado aqui, né? Agora, essa é uma energia que ela impulsiona um pouquinho mais o risco. Como o escorpião não tem como característica a coisa do risco, ela dá um gás aqui. E logo no início de fevereiro, a Vênus vai ingressar em Áries também, né? Então, como Vênus rege a casa de compromissos, né? E vamos estar passando aqui nessa casa do cotidiano, ela toma
ela dá uma abertura para vocês arriscarem um pouquinho mais em novos negócios, em novos empreendimentos. Ela é bacana para a área de novos serviços também. Como a Vênus também, em um sentido geral, rege a beleza, tal, tudo que for direcionado nesse ponto é bastante favorável, bastante amigável aqui, traz um impulso realizador, instintivo, bacana, cheio de energia. Agora, no dia 6, o Júpiter vai entrar no movimento retrógrado. E o Júpiter está passando por Libra, que está na casa de vocês, que envolve tudo que é mais oculto. A gente fala que essa casa envolve os inimigos ocultos, mas nem sempre os inimigos ocultos são pessoas, né? Às vezes eles são os nossos inimigos mesmo, né? Nossos comportamentos, nossos medos, ansiedades, as nossas angústias, aquilo que a gente não encara, até porque a gente não tem muita consciência. O fato do Júpiter ficar no movimento retrógrado aqui, né? Que ele já ficou no ano anterior, mas não estava em Libra, ele vai puxar um pouquinho o pé de vocês, escorpianos, para ter que resolver a coisa ali, né? Ainda que Libra tem uma característica um pouco mais amena, né? De não é tão passional, não é uma energia tão carregada, esse posicionamento do Júpiter retrógrado ele facilita lidar com as crenças enraizadas, com a questão mesmo de medos, de receios que ficam ali escondidinhos, né? Ele traz bastante essa possibilidade. E também no dia 11, o Sol, que vai estar passando pelo signo de Aquário, né, ele vai formar um aspecto com esse Júpiter aí em Libra. Então envolve o setor da estrutura interna do passado mesmo, né, a casa 4 da estrutura com a casa 12, que é uma casa das inquietações, dos medos. Então é um período aqui, esse mês de fevereiro, em que vocês escorpianos podem sentir um pouco tenso, realmente com as questões interiores, nem tanto com os assuntos externos que não fluem tão bem. Tem sim algumas coisas acontecendo na casa da carreira, na própria questão afetiva, mas o forte mesmo pega interiormente, tá? Que é um ponto interessante. No dia 3 de fevereiro, como eu disse para vocês, a Vênus vai ingressar no signo de Áries, que corresponde a essa casa 6. E a Vênus rege o setor de compromissos de vocês. Pode até ser um início de um novo emprego, né? A casa 7 rege compromisso, acordo, contratos. Então, pode ser um período que vocês, quem está buscando emprego, consiga um novo trabalho, ok? Agora, no dia 10, a gente tem um eclipse que vai acontecer no signo de Leão. É a casa 10 para vocês escorpianos, casa de trabalho, de carreira. Então ele favorece vocês ficarem, vamos dizer assim, favorece a imagem pessoal, mas ainda às custas de ter que resolver algumas questões. Então, por exemplo, se no ambiente profissional teve alguma oportunidade desperdiçada, alguma coisa que era para acontecer e não aconteceu, esse eclipse ele tende a colocar uns pingos nos is, a acertar o eixo das coisas, e aí pode até ser um momento de uma recompensa das coisas se acertando, tá? Depois a gente vai ter um eclipse que acontece no dia 26 e já pega um outro setor, que é o setor 5. Um pouquinho antes desse eclipse, o Sol entra em Peixes. Então, como eu já tinha dito para vocês, Peixes é o setor do amor. Em fevereiro a gente tem Peixes ativado 2 vezes pelo Sol, né? E depois o Sol vai formar esse eclipse aqui no dia 26. Então, essa segunda quinzena de fevereiro, ela é uma quinzena que mexe muito com essa questão romântica para vocês escorpianos. Mas em que sentido? Pode trazer algum envolvimento novo? Pode. A gente já viu que lá no início do ano tem uma Vênus ativando essa questão. E agora aqui também há essa possibilidade. Pode trazer um novo envolvimento. Como também se tem alguma situação romântica mal resolvida com alguém, ela tende a vir à tona e incomodar bastante até que você resolva, né? De alguma maneira, ok? No final de fevereiro, 2 energias envolvendo o regente de vocês, o Marte, uma com Urano e a outra com o Júpiter, que vai pegar um pouquinho forte no setor da saúde, dessas inquietações interiores. Para quem está buscando solução para questões de saúde, pode até encontrar alguma coisa de uma maneira repentina. Pode ser um momento que vocês tenham que trocar de médico, que trocar de plano de saúde. Ele requer, assim, uma mudança de foco para poder resolver a coisa, né? Tá? Pega um pouco nesse ponto.
Mas mesmo para quem não está passando por nenhum processo de cura, de saúde física, ele pega um pouquinho nas inquietações interiores de novo, né? Ou seja, a impaciência, uma certa irritabilidade pode ficar bem alta ali no ar, né? E querer que as coisas fluam um pouquinho mais intensas ali. É uma energia de um pouco de inquietação para uma casa que envolve assuntos não muito claros. E isso pode incomodar bastante vocês, escorpianos, e não tem como lidar com isso, tem que resolver, tá? A produtividade também, ela tende a ser um dos pontos de bastante atenção, requer um pouco de agilidade, mas assim, agilidade com plano e organização. O dia a dia, ele pode ter um volume de atividades além do normal, e se vocês não tiverem uma paciência para lidar com as coisas, isso pode virar um problemão para vocês, para conduzir, porque o nível de tensão elétrica ali tá bem alto, né? Ou seja, a tendência de vocês chutarem, né, as coisas assim para não ter que resolver é muito alta, porque irrita, e a energia escorpiana não lida muito bem com esse impulso muito ativo, muito rápido, né? Muita inquietação. Ela precisa de um pouquinho mais de observação. Então vai precisar se ajustar ali. No dia 4, a Vênus vai entrar no movimento retrógrado no signo de Áries, nesse setor ainda. Agora, quando a Vênus está retrógrada aqui, ela pode mexer um pouco com os relacionamentos no ambiente profissional, de uma maneira não muito bacana. Relacionamentos nesse sentido, e também aquela sensação de não muito prazer com as atividades do dia a dia. Não necessariamente só no trabalho, tá? Mas no cotidiano de uma maneira geral. Agora, esse setor 6, ele é o setor que representa doenças. E a Vênus, ela vai estar passando pelo signo de Áries. Áries rege a cabeça, né? E algumas dores de cabeça aí podem acontecer durante esse período. As TPMs para as mulheres muito em alta ali, né? Ou seja, a gente percebe uma questão que envolve a saúde não muito harmoniosa durante esse período aqui, certo? No dia 5, o Marte, regente de vocês, vai formar um aspecto benéfico com Saturno. Esse aspecto, ele já é mais bacana para a questão de lucro mesmo, né? O momento em que a produtividade traz condições boas, retornos, e é bem interessante nesse ponto, principalmente para quem tem ganhos variáveis, né? Ele possibilita alguma coisa um pouquinho mais estruturada, né? Até aqui, o Saturno ainda está no movimento direto, passando por Sagitário, ali a casa 2 de vocês, casa do dinheiro. Então ele formaliza, né? Principalmente aqueles clientes difíceis de conquistar, né? Que demoram para dar retorno, ele facilita aqui um pouquinho o fluxo, ok? Agora, no dia 9, o regente de vocês, o Marte, vai ingressar no signo de Touro, tá? E aí o Touro, ele corresponde à casa do compromisso, a casa do envolvimento, do tipo o casamento, da parceria, da sociedade, do cliente. Então todo esse impulso de Marte, ele favorece para manutenção disso. Ele não é muito favorável para conquista de novo, é uma energia lenta, ela não é de conquista, ela é de produtividade, de facilidade, de praticidade, o que torna o cotidiano do relacionamento mais prático para resolver a coisa. Também não é assim um mar de afetuosidade, tá? Mas flui muito bem, de uma maneira que vocês conseguem dominar. Como Marte rege o signo de vocês, mas ele está na casa oposta, a gente percebe uma influência sua sobre o outro de alguma maneira. Vai dando tom, ritmo do relacionamento de alguma forma, certo? E a gente tem depois o Saturno entrando no movimento retrógrado no mês de abril. Aí ele vai pegar a casa 2. A partir dali, abril até agosto, quando ele fica no movimento retrógrado, dinheiro pode ser um assunto um pouquinho mais difícil de conquistar. O dinheiro que vem de uma maneira mais informal, que vem de uma maneira, por exemplo, para quem tem ganhos variáveis, pode exigir um pouco mais de esforço. O Saturno retrógrado, ele é bem lento, bem fincado no chão. E quando ele passa aqui em Sagitário, ele torna a coisa, às vezes, o processo
da aquisição de clientes, tal, ou da venda, se vocês trabalham com vendas, torna um pouco difícil, né? Não flui tão fácil. Também se tiver que, vamos dizer assim, você precisa explorar um novo ramo, né, de clientes, enfim, um novo círculo de clientes. Essa energia, ela não é muito de exploração de coisas muito diferentes. Então, ele mais te coloca dentro do eixo do faça isso porque isso é certo, do que explorar coisas que você não tem muita certeza, principalmente em termos de dinheiro. Então, ela não favorece riscos nem novos investimentos que podem ser muito arriscados ali, né? Além de possibilitar a questão de dinheiro no limite ali, ele não traz grandes ganhos aí durante esse período, certo? Nós vamos ter depois, no mês de abril ainda, a Vênus no movimento retrógrado, né? Ela fica até a 15 de abril no movimento retrógrado, e ela vai, neste período, estar passando por Peixes, que é a exaltação dela, né? Como ela estava lá no primeiro aspecto do ano, mas retrógrada, caminhando ao contrário da roda. E ela vai formar um aspecto tenso com Saturno. Enfim, esse aspecto, ele mexe bem com um sentido de prazer de viver. E pode pegar um pouquinho pesado para vocês escorpianos, porque assim, ele pode tornar a coisa assim um pouquinho mal-humorada, um pouquinho pessimista com relação à vida amorosa. É comum com esse padrão, com esse tipo de aspecto, a falta. Então a gente sente um pouquinho de carência acentuada. E para vocês escorpianos que, por exemplo, finalizaram relacionamentos, essa falta do outro pode pegar um pouquinho intenso. Ou mesmo para quem está há muito tempo sem um envolvimento romântico, ainda sentindo isso como uma coisa bem intensa, tá? Então é um dos pontos que pega aqui um pouquinho forte. Tem que ficar atento para não deixar isso dominar em um sentido mais tenso. A gente tem também depois, logo em seguida, o Mercúrio entrando aqui no signo de Touro no movimento retrógrado. Na verdade, ele já estava em Touro, mas ele entra no movimento retrógrado no dia 9 de abril. E essa é a casa do parceiro, né? Como eu falei para vocês. E o Mercúrio, ele rege toda a maneira da gente se expressar, né, de se comunicar. Então, a velocidade, a maneira como a gente empreende velocidade ali no dia a dia. O fato dele estar retrógrado em Touro nessa casa não é muito legal, porque a tendência que tem a gente ficar muito resistente à opinião do outro é muito grande, o diálogo não flui assim com tanta facilidade, tá? Então, é um período, ele vai ficar até o comecinho de maio no movimento retrógrado, então é um período que vocês precisam ficar atentos nas comunicações importantes com o parceiro, com sócios, com clientes, o quanto vocês estão sendo resistentes no ponto de vista, tá? Isso é uma coisa que vai pegar um pouquinho tenso para vocês ali, certo? O regente de vocês, o Marte, ingressa em Gêmeos no dia 21 de abril. E essa casa, ela é uma casa que pega um pouco a solução de crises, dinâmica, cheia de energia, mas o Marte em Gêmeos dispersa um pouco. Ainda bem que Escorpião não tem uma característica de dispersão, porque aqui a gente vê a ação, a capacidade ativa, ganhando um foco assim super amplo. Então o que é preciso? Primeiro organizar um pouquinho aqui, porque como é uma casa de crises, quanto mais foco vocês tiverem para resolver, melhor é. Agora, vocês podem ser beneficiados com essa passagem do Marte em Gêmeos, com a possibilidade de oportunidades e versatilidade mesmo para encontrar saída. Isso daí é legal, tá? Principalmente para os problemas mais difíceis, aqueles que estão emperrados há muito tempo, porque ela dá um gás mesmo, uma abertura muito bacana, tá? Bom, e ali depois nós vamos ter no mês de maio, né, a volta do Mercúrio no movimento direto no signo de Áries, né, corresponde ao setor 6 de vocês. Vai facilitar esse contato com o meio, né, do trabalho mesmo, ajuda muito a comunicação, a produtividade, a capacidade, a objetividade na comunicação e na rotina ali, bem interessante. Dali em diante a Vênus segue o fluxo normal, então melhora bem ali. Agora, a gente tem o Marte que vai estar passando por Gêmeos em um aspecto com o Júpiter em Libra, que envolve a casa 12. Nesse período aqui o Júpiter está retrógrado ainda, e essa energia do Marte,
ela vai trazer à tona algumas questões, pode ser algumas questões, algumas descobertas podem ser, né? O Júpiter, ele rege o setor de dinheiro para vocês, né? A casa 2. E rege o setor do amor também, a casa 5, do amor e do prazer. Então, esse é um período em que vocês podem ter algumas descobertas nesse sentido. Pode conhecer alguém que está sozinho? Pode conhecer alguém bem legal para um romance, tá? Pode também ter alguma descoberta bem interessante com relação a lucros, com alguma coisa que esteja lenta, recebimentos, coisas que não estão fluindo, pode ganhar um fluxo aqui para uma movimentação um pouquinho mais dinâmica, traz essa possibilidade, ok? E o Marte em Gêmeos também vai formar um aspecto com o Saturno, mas agora já não é mais tão benéfico. Ele é um aspecto de oposição. Mas o fato é que assim ele coloca bem em xeque a questão de ganhos e gastos. Esse foco aqui para o escorpiano, ele é um próprio quadro negro, assim, do tipo, faça planejamento financeiro, né? Porque a energia do Marte em Gêmeos, ela é dispersa, como eu falei para vocês, está passando numa casa que envolve gastos. E segundo, porque o Saturno em Sagitário, ele é condensador, ele é no sentido do dever com dinheiro, organização financeira a 100 por hora aqui. Então precisa pensar mesmo, o escorpião, de trabalhar a questão de finanças de uma maneira muito organizada para minimizar qualquer tipo de prejuízo que possa vir ali, né? Então ele é um chamado bem nesse sentido, muito forte, certo? Bom, a gente tem novamente um aspecto ali do Sol em Gêmeos, formando um aspecto com Júpiter em Libra, acentuando de novo esse eixo aqui da casa 8 e 12, né? Primeiro, essa casa também ela é interessante porque como o Júpiter ele rege as crenças, e essas casas elas envolvem a parte oculta, o mundo oculto, tudo aquilo que a gente não tem muita consciência e facilidade de acessar facilmente. Então traz um brilho, vamos dizer, uma certa clareza para algumas crenças mais difíceis, mais profundas mesmo, que vocês podem ter, e aí vocês têm a oportunidade de solucioná-las. Também desenvolve muito o lado por estudo do ocultismo, né, do interesse, o lado mais esotérico em algum sentido, porque vocês podem ter esse interesse de descoberta bastante acentuado. O lado detetive ali do escorpião acentuado muito fortemente, tá? Esse mesmo Sol em Gêmeos vai formar um aspecto com Netuno em Peixes. Como o Peixes é a casa de amor, ele traz a possibilidade aí também de movimentação e de clareza em algumas situações que não estão caminhando muito bem. Agora, o fato é que um aspecto de quadratura, antes da clareza, ele gera alguma frustração, né? Então, assim, é uma clareza que vem às custas de algumas desilusões, de algumas frustrações. Pode até ser as frustrações de passado que agora tomam um foco e você começa a compreender o porquê que não deu certo, né? Coisas bem nesse nível mesmo, tá? A Vênus vai ingressar no signo de Touro na casa 7, a Vênus rege Touro, a casa 7 é a casa do compromisso, é um bom momento aqui para relacionamento amoroso, em um sentido geral, com compromisso mesmo, e também um bom momento para dinheiro, né, para negócios, para negociar, é muito bacana, tá? No dia 9, o Júpiter volta ao movimento direto em Libra, na casa 12. Aí o fluxo já fica bem mais rápido. A questão também é que, assim, no mês de outubro, o Júpiter vai ingressar no signo de vocês. É uma nova energia, um novo movimento, então ele já vai se preparando ali, né? O Marte, regente de vocês, que vai estar passando pelo signo de Câncer nesse mês de junho, ele forma um aspecto com esse Júpiter que vai estar em Libra, ali na 12 ainda. Enfim, ele pega um eixo bastante ligado à casa da espiritualidade, que é a casa do signo de Câncer, e a casa do oculto, do que está muito abaixo da superfície ali. E esse pode ser um momento em que os assuntos da espiritualidade ganham um foco bem interessante, principalmente para quem tem esse tipo de interesse, mas é interessante num sentido de curar as próprias dores. Só tem que ficar um pouquinho atento, escorpião, para não deixar que isso se torne muito um momento assim de muita devoção e não solucionar
prontamente o problema, né? Ou seja, cai um pouco na crença, busca um pouco a espiritualidade como um sentido maior de fuga e não lida muito bem aqui com o assunto que precisa ser resolvido, né? Então tem que ter um pouquinho de praticidade ali para lidar com a coisa, não deixar ela ficar muito complexa, porque a característica natural do escorpião já é de complexidade. Com o Marte em Câncer, isso se acentua um pouquinho mais, né? Certo? Bom, temos no mês de julho, né? Até pelo fato do Sol e do Marte estar passando pelo signo de Câncer, alguns aspectos envolvendo esse setor 9, que é o setor da espiritualidade, da sensibilidade, exacerba um pouquinho o lado da intuição, deixa a mente superior bastante ligada, então aí as respostas podem vir por meios alternativos, pelos meios tradicionais também, mas pelos alternativos, a mente fica mais ligada, tá? Ele é benéfico nesse sentido, vocês podem perceber aí um fluxo grande. Agora, no dia 24 de julho, a gente tem um aspecto exato formado entre a Vênus com o Saturno, que vai envolver o setor de dinheiro. Já não é tão benéfica essa energia, porque ela pega um pouquinho de exagero com a questão de gastos, né? Atenta, né? Ela é uma vulnerabilidade nesse ponto que vocês precisam ficar um pouquinho atentos, de dimensionar errado, assim, por exemplo, a capacidade de compra de vocês acabar se envolvendo em dívidas. Essas datas que eu dou são as datas dos aspectos exatos. Alguns dias antes e alguns dias depois, elas têm uma influência, tá? Forte ali. Vocês podem considerar uns 5 dias antes, 5 dias depois, que elas aparecem ali bem forte como uma influência. Em agosto vamos ter 2 eclipses. Tá? Um acontece no ambiente de família para vocês, que traz aí questões familiares para serem lidadas, né? Primeiro, algumas podem ser resolvidas, não só de família, de contato, de relacionamento com a família, mas questões do imóvel, da vida doméstica, até sentimentos mesmo com relação a esses setores da vida que aí podem ficar ligados nesse ponto, tá? Nesse momento aqui do dia 7 de agosto. E o outro eclipse, ele já vai acontecer na casa da carreira, né? Um pouquinho antes do eclipse, no dia 13, o Sol, que vai estar passando pelo signo de Leão, vai formar um aspecto harmonioso com Saturno. E aí, logo em seguida, ele forma o eclipse. Essa energia que pega a casa 10 e a casa 2 e depois só a casa 10 é bem interessante para vocês em termos de carreira, tá? Muito favorável para recompensas, para subida de cargo, para promoção, para um reconhecimento mesmo em termos profissionais, bem legal. E para quem não está trabalhando, não estiver trabalhando nesse período, pode ser um momento em que que conquista uma posição profissional, muito interessante. E também, novamente, em setembro, a gente tem o Mercúrio que vai voltar ao movimento direto em Leão nesse setor da carreira. E depois a Vênus vai passar por Leão e vai formar um aspecto muito bom com Saturno e Sagitário, envolvendo de novo casa da carreira e de dinheiro. Agosto e setembro, muito favoráveis, principalmente ali na segunda semana, né? De agosto em diante, muito favorável para as questões profissionais. No mês de outubro, vocês têm um ponto marcante do Júpiter ingressando no signo de vocês. Um ano aí de benefícios jupiterianos para vocês, escorpianos. Essa energia do Júpiter, o Júpiter ele tem uma característica de busca de aprendizado, da justiça, e quando ele entra em Escorpião, que é super profundo, né? Essa energia do Júpiter, ela ganha observação e capacidade analítica. Bom, como a gente está falando da casa do pessoal, do corpo, da vitalidade, da aparência, esse aspecto, esse movimento do Júpiter aqui em Escorpião, primeiro ele vai acentuar um pouquinho do otimismo para vocês. Não é altamente otimista, porque a característica de Escorpião não é tão otimista assim, né? Ela é um pouco mais complexa. Agora, quando o Júpiter entra aqui em Escorpião, que aumenta a complexidade, vocês vão saber lidar porque vocês são mestres aí na complexidade, né? Na casa 1.
Porém, ele forma, durante o período de trânsito dele, ele vai formar aspectos muito benéficos. Já no dia 23 de outubro, ele vai formar uma conjunção com o Sol. Então, essa conjunção do Sol com Júpiter na casa 1 do Escorpião é bastante produtiva, é realizadora, é um momento em que vocês, pela própria atitude, pode resolver as coisas. O Júpiter rege a casa do dinheiro e a casa do amor. Então, o fato dele estar passando pela casa 1 coloca nas mãos de vocês a oportunidade de resolver esses setores da vida, tá? Então, é legal nesse ponto. Em novembro não temos nenhum aspecto assim propriamente importante, mas em dezembro temos o Saturno entrando no signo de Capricórnio, e o Capricórnio ele corresponde à casa 3. Essa casa, com a presença do Saturno, ela não é tão espontânea. Também o Escorpião tem uma característica de tanta espontaneidade, é mais concentrado, mais observador. E aqui vocês vão ver um Saturno passando por Capricórnio nessa casa, acentuando bastante a questão da observação, da organização, dos limites, da própria capacidade de estruturar o pensamento. E é um período bacana para aprendizado, só que essa casa ela não diz muito sobre aprendizado de longo prazo, nada muito elevado, mas coisas técnicas do dia a dia que facilitam a produtividade, questões do dia a dia que vão ajudar vocês a conquistarem resultados mais estruturados, mais permanentes. Então é bem bacana essa energia. E aqui a gente encerra as previsões para vocês do signo de Escorpião, ok? Eu desejo para vocês um 2017 de muitas felicidades, certo? Deixo um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.